Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Química. Sou a professora Daniele e hoje nós vamos trabalhar sobre oxirredução, parte 2, onde nós vamos trabalhar o balanceamento através do uso do número de Knox, ok? Então vamos lá? Bem, antes de falar de oxidação, é importante rever o que é balanceamento de uma equação química, né? Por que é necessário estudar balanceamento, né? Existe uma frase de Lavoisier que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a matéria está em constante transformação. Existem as leis ponderais, que são as leis de conservação da massa, e a lei de proporcionalidade. Existe uma proporção. Nessa charge que você observa, né, que é um homem que está produzindo um bolo, e ele está preocupado com o tempo, para ver se vai dar tempo de fazer esse bolo, né? Então, nós temos aqui os ingredientes para a produção do bolo, e nós temos também uma proporção exata para poder obter um bolo desejado. Então, se na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, então, tudo que é usado como ingrediente, podemos dizer os reagentes para produzir o bolo, eles também são o produto final, que é o resultado final do bolo, que são as massas. A mesma quantidade de massa que é usada nos ingredientes é a mesma quantidade de massa utilizada, obtida no produto. Então, se eu quiser pegar e fazer 2 bolos, né, então eu vou ter que dobrar a quantidade de ingredientes. E isso está intimamente relacionado com o tema balanceamento. Então, é necessário duplicar. E a gente faz isso numa reação química através do número de mols, ok? Que é através das moléculas, ok? Nas reações químicas. Então, para entender uma reação, a gente precisa rever alguns conceitos, que toda substância, toda reação química, ela tem uma equação, que é o exemplo desse quadrado aqui que você vê. Aqui tem os reagentes, que no caso, eles vão interagir e vão produzir, vão formar uma outra substância que é o produto final, que é o hidróxido de cálcio, né? Então, nós temos 2 reagentes, como se fosse o nosso bolo lá, que reage para produzir o nosso produto final, que no caso é essa base, ok? Então, essa daqui é uma equação. Toda vez uma equação vai apontar para o produto através do índice da seta. A seta vai apontar para o produto. Essa reação aqui é uma reação de síntese, né, que ela está formando uma substância. Podemos dizer que A mais B vai produzir C. E ela vai produzir, e ela é uma reação irreversível, ou seja, ela não volta. Tudo bem? Então, na equação química, ela possui uma fórmula, né? A fórmula molecular que nós temos aqui como o H2 e o O2, né? E existem os coeficientes, que são o que é usado para fazer o balanceamento da equação. Então, nós temos aqui 2 moléculas de H2, que são 2 mols, né? Que é a constante é uma constante, né, que é utilizada para saber a quantidade de matéria. Como não tem como calcular a quantidade em gramas, quilogramas, como é muito pequeno, então é utilizado esse índice através do número de mol. E aqui nós temos 1 mol de O2, que vai produzir 2 mols de H2O, que é a nossa água, ok? Então, dentro de uma reação química, está aqui os reagentes, ou seja, esses reagentes eles vão apontar para um produto. Então, se a gente estivesse observando essa molécula aqui, ó, temos 2H2, né? 2 moléculas de H2, mais uma molécula de O2, que vai produzir 2 moléculas de água, que é os reagentes e o produto. Mas dentro de uma reação química, como balancear isso? Então, existe o número de Knox que vai nos ajudar em determinadas reações. Aqui nós temos uma molécula de N2, né, gasoso, que vai ter 1 mol dessa molécula, 3 mols dessa molécula de H2, que vai produzir a amônia, né, no caso aqui, que é o 2 mols de HNO3.
Então, o NOx ele vai funcionar na reação química, a gente vai observar primeiro para poder fazer o balanceamento. Então, toda vez quando ocorrer o aumento do número de NOx, ele vai estar perdendo elétron, vai ocorrer uma oxidação. Toda vez quando ocorrer a redução da carga dentro da reação química, então vai ocorrer uma redução, que é onde ele vai ganhar elétrons. Aqui nós temos o exemplo dessa equação química aqui. E essa equação química tem um número de NOx aqui, que você observa que são as cargas, ok? Através dessa verificação, a gente pode observar quem perdeu elétron e quem ganhou. Que no caso aqui, quem oxidou foi o estânio, né? E quem ocorreu uma redução, quem ocorreu um aumento de elétrons foi o ferro. Aqui nós temos outra reação química balanceada, que tem 2 mols aqui, mais 2 mols, 4 mols, 1 mol, né? Então, você observa através do número de NOx esse balanceamento. Através dessa carga também é possível fazer esse balanceamento da equação. Ou seja, tudo que tiver no reagente, lembra da seta? A seta aponta para o produto. Então, tudo que tiver no reagente tem que ter também no produto, que é a necessidade desse balanceamento. E pode-se usar também o número de NOx para facilitar esse processo de balanceamento. Aqui nós temos alguns passos para usar o número de NOx para balancear uma equação química. Então, nós temos aqui uma reação química. Olha só, uma substância aquosa mais outra substância aquosa vai produzir gás, uma substância sólida e um líquido, que é a água. Então, nós temos, antes de verificar e fazer o balanceamento de uma equação grande como essa, né, você percebe que não é tão simples assim fazer esse balanceamento. Então, é usado o número de NOx. O primeiro passo é identificar o NOx de todas as espécies presentes na reação. Então, o hidrogênio ele tem a carga mais 1. Nitrogênio, você pode fazer o jogo da velha para saber qual é a carga dele, que varia o nitrogênio. O oxigênio é menos 2 nessa equação. Assim, o H2 também, no caso é mais 1, o hidrogênio, o enxofre menos 2. E você pode observar as cargas, observando aquelas regras da aula passada. As regras bem fáceis para você lembrar na hora de identificar o NOx é a regra do X, né? Que você pega o índice, né? Que é a quantidade do átomo, você coloca como carga do cátion quando for ligação iônica, ok? Então, a carga do NOx do Ca é mais 2 e do Cl é menos 1. E aqui nós temos também essa verificação aqui, ó. Às vezes é fácil você observar o número de NOx, às vezes não, você vai ter que fazer a uso da quinta regra, que é, no caso, o somatório lá de forma algébrica, como essa daqui, ó. Na ligação iônica, você percebe que elas anulam a carga, né, o NOx, que vai ficar igual a 0. E na ligação covalente, você tem que fazer o cálculo, né? Você tem a carga do hidrogênio, que é mais 1, que é de NOx, multiplica por 2, que vai dar mais 2 aqui, e subtrai, né? Você tem o número 0 aqui. Então, você pode observar o número de NOx, né? Se você tiver dúvida na hora de observar uma equação química, uma reação. Essa daqui é a quinta regra lá, para você saber qual é o número de NOx, né? Se você tiver dúvida. Porque, como o carbono ele é um elemento variável, dependendo do tipo de ligação, ele pode ter carga diferente. Então, é importante observar. Aqui, como é o exemplo do CO2, você observa o uso daquela regrinha lá. Aqui também do CO2, né, como já foi, você pode isolar o X e você pode fazer uma equação do primeiro grau. Assim também como do carbono aqui do outro lado, que é o metano, que você também pode achar o número de oxidação do metano. Bem, o segundo passo é identificar a variação do NOx das espécies que sofrem oxidação e redução. Quem é que vai ganhar, quem é que vai perder elétron? Então, nós temos o nitrogênio, que é uma espécie que sofre redução. Então, na equação lá, ele vai apontar que ele vai ter carga mais 5 nos reagentes e vai ter carga mais 2 no produto da equação. Então, nós temos essa variação. Se você subtrair 5 por 2, você vai ter 3, que é a variação do número de NOx
do nitrogênio. Já no enxofre, gente, ocorre também esse processo, que é um processo de oxidação. Ele vai ocorrer uma carga menos 2 e vai aumentar para 0. Então, a variação é 2. Dentro dessa equação, agora a gente vai observar esse conceito. Então, nós temos aqui essa equação. É importante observar que o nitrogênio, só tem um nitrogênio aqui no reagente, só tem um nitrogênio no produto. O enxofre também só tem um enxofre nos reagentes e no produto também, que é uma forma de verificar, né, a questão do índice, né, do elemento. Aqui nós temos a variação, né, que é de 2 para o nitrogênio e de 3 para o enxofre. Essa variação você vai fazer um método de tentativa para poder saber qual é o balanceamento dessa equação. Então, a quinta regra é usar os coeficientes e tentar. Então, o ideal é você separar cada elemento químico e você verificar a quantidade deles, né? Assim como dos reagentes, também observar dos produtos, ok? Quanto que tem de hidrogênio, quanto que tem de nitrogênio, oxigênio. Quando ocorrer o coeficiente aqui, você vai multiplicar. Você vai multiplicar e você vai fazer o somatório final. Tudo que tem no reagente, gente, tem que ter no produto, ok? Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lembra daquela regra da proporção. Então, se você quiser duplicar essa reação, você vai multiplicar por 2, né? No caso, se for fazer um experimento, uma reação química. Lembra do exemplo do bolo, né? Então, nós temos aqui a carga do número de inox, como vocês observam aqui, ó, na equação química que foi separado. E você observa que o nitrogênio ele passou de mais 5 para mais 2 do reagente, ele passou para mais 2 no produto, ok? Então, ocorreu o quê? Um aumento ou uma diminuição da carga? Ocorreu uma redução, então ele ganhou elétrons nesse processo. Nós temos aqui o enxofre, que carga menos 2, e ocorreu uma oxidação, uma perda de elétrons, então ele aumentou a carga dele. Então, nós temos a diferença, como já foi observado anteriormente. Aqui nós temos, a gente pega o valor anterior, que é o valor da carga, e faz uma tentativa, né? Então, já que deu 3 para o nitrogênio, vamos colocar 2, que é o valor que deu para o enxofre. E se você fizer a equação, você vai observar que o único que precisa ser balanceado é o hidrogênio e o oxigênio no final. Aqui nós temos, multiplicando por 2 mols aqui, você tem também o somatório com 2 vezes 3 mols dessa substância aqui. Então, nós temos que os reagentes, a quantidade de massa do reagente é a mesma quantidade de massa e mesma quantidade de espécie do produto. Ok? Exercitando, fazendo o balanceamento dessa equação, aqui, quais são os coeficientes dessa equação? Primeiro, você sabe que tem que saber o número de NOx, né? Depois, vamos observar quem é que vai diminuir, quem é que vai ganhar. Ocorreu o quê? Uma redução e a variação 3, né? E aqui nós temos também uma variação também, que ocorreu uma oxidação nessa equação química. Então, fazendo uma inversão de valores, você observa, né, em relação aos índices do número de NOx, você observa que ela vai se balancear através dessa equação, que é a alternativa C, né? 4 mols está para 3, que está para 2 do produto. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre balanceamento com o número de NOx. Acessem a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.